Bem-vindo à Conexão Encaracolada. Hoje eu vou falar com a nutricionista e também eu sei que ela fez cosmetologia estética, né? Não atua, mas tem 2 faculdades, né, Amanda? Bem-vinda, Isso Amanda. aí. Vamos bater um papo aqui sobre nutrição e tudo mais. Vou te Posso pedir. já, posso já me apresentar? Posso já dizer oi? Por favor, fale sobre você. Quer mostrar minha foto? Vamos mostrar antes aquela foto? Vamos começar por ela, Então tá. então. Vou começar aqui, vou colocar essa foto aqui. Amanda, me fala um pouco sobre essa foto e já encaixa aí uma apresentação sua. Muito bem. Bom, vamos começar do começo, né? Uhum. Por que nutrição? Da onde que veio essa ideia e por que tem a relação, né, com essa foto? Bom, meu sonho lá na adolescência, enquanto estava na escola, né, no terceirão, ali, segundo ano, era fazer cosmetologia estética. Então, eu sempre tive uma relação muito forte com estética. Tinha um blog, né? Tinha um blog de moda lá em 2010. Durou 8 anos. Eu escrevia ativamente todo santo dia. E foi numa época que explodiram, inclusive, os blogs de moda, né? E aí, por isso, eu queria tanto ir para esse lado da estética. Sempre foi uma coisa que eu amava muito. E só que naquela época não tinha essa graduação aqui na minha cidade. E eu não pude me mudar para a cidade que tinha nessa época, por questões familiares, tinha muita coisa acontecendo. E aí eu estava nessa, do que eu vou fazer da vida agora? E aí, numa terça-feira de carnaval, nunca vou esquecer, já estou chegando no carnaval aí, estava eu conversando, né, com o meu irmão, e ele disse, por que você não faz nutrição? E eu falei para ele, Felipe, eu não como nenhuma fruta. O que eu vou fazer na nutrição? É sério? É sério, eu nunca imaginava comer do jeito que eu como hoje. O primeiro ponto é esse. Uau! Aham. E aí eu disse, não tem nada a ver comigo, né? Nunca imaginei isso e tal. Mas por ser uma área afim da estética, eu poderia aproveitar as matérias que estava cursando para depois ir para a estética, e esse era o meu plano. Só que quando eu entrei na nutrição, teve uma conexão muito forte, assim, não sei explicar. Mas tudo fazia muito sentido para mim. E eu comecei a olhar para a comida com outros olhos. Olha E aí, só. quando fechou 6 meses, né, o primeiro semestre, eu disse, não, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, eu não vou fazer estética. Mas, consequentemente, né, a vida tem disso, um professor meu me chamou e disse, olha, a gente vai abrir turma de cosmetologia aqui no próximo ano, e vai ser de manhã, quer fazer? E Uau! daí eu pensei, meu Deus, é o melhor dos mundos, né? Eu posso fazer as duas ao mesmo tempo e, enfim, que assim foi. Me formei em ambas as faculdades em 2016, inclusive o baile foi o mesmo das duas turmas. Foi muito legal isso. E eu ganhei a medalha de melhor aluna nas duas turmas. Então, toda vez que eu Uau! era aquela junção, assim, e realmente eu me Sim. conectei muito com as duas áreas, é uma coisa que eu gostava muito mesmo. E assim eu acabei entrando, trabalhei nas duas áreas, né, no primeiro ano de formada, mas a nutrição era o meu amor maior. Eu percebi que eu tinha que me dedicar a uma coisa só, abraçar uma coisa só. E aí, claro, comecei naquela ideia da nutrição tradicional, muito do que a gente aprende na faculdade e tudo mais, mas na época dessa foto, eu estava numa ideia de me posicionar diferente na nutrição. Então, eu quis fazer fotos que eu pudesse usar no meio profissional, mas que distanciasse aquela imagem da nutricionista de jaleco, que só se importa com as medidas, que só se importa com o número da balança. Então, aquela coisa que veio sendo construída por muito tempo, né, do profissional nutricionista. Então, essa foto surgiu disso, essa quebra, né, de ser sempre a maçãzinha, a fita métrica ou o jaleco branco, o que acaba distanciando muitas pessoas de uma alimentação saudável e é contra o que a gente quer hoje com a alimentação. Afinal, todo mundo come todos os dias. Então, a ideia já não é mais o fazer dieta, mas sim se relacionar melhor com todos os alimentos. Nossa, é muito legal isso. Porque, assim, eu já fui em muitos nutricionistas, né? Já fiz coisas assim, já tomei um monte de coisa, já tinha que, enfim. E loucuragem, né? E aquelas coisas que, meu Deus, eu lembro que eu não posso ver, eu não posso mais falar em banana com ovo de manhã cedo, tipo aquela panquequinha. Gente, me dá um horror, porque teve uma época que eu só comia isso.
e hoje eu não consigo mais nem ver, né? Então, essa coisa que eu não sei como é que tu trabalha, mas assim, tipo, todo dia comer a mesma coisa, não dá, porque a gente enjoa. Sim. Aham. O grande objetivo, né, da reeducação alimentar é realmente levar essa autonomia das pessoas. Por isso que a gente tem trabalhado muito o lado comportamental. Claro que, salvo pontos, né, de alguns casos específicos que precise de uma restrição maior, ou que a pessoa deseje fazer dessa forma, né? Então, é sempre Entendi. pensando nessa forma individualizada. Eu gosto muito de dar muitas opções, né? Então, para não ficar sempre fixo na mesma coisa, não ficar restrito àquilo, e aí, beleza, você vai seguir aquilo por um tempo específico, mas e quando você não for mais um nutricionista? E daí? O que acontece? Né? Então, educar sobre a alimentação é algo que a gente devia aprender ainda lá na escola e criança. Só que a gente vai ter um contato com o que é nutriente, como é que o corpo funciona, na oitava série, né? Não tinha nem muito estímulo, às vezes, na escola para comer saudável. Hoje em dia que tem mais leis sobre isso, mais restrições, né? Para que a gente consiga educar mais esse lado alimentar. Mas, senão a gente só vai aprender isso muito tarde. Talvez, né, nesse ponto de buscar um nutricionista para isso. Então, a ideia da reeducação alimentar é essa. Fornecer autonomia. Quando eu não tiver mais um papel para seguir, eu vou saber me alimentar? Eu vou saber sentir os sinais do corpo, né? Então, isso pega mais esse lado intuitivo, né? Perceber o corpo e criar consciência sobre a alimentação e os seus objetivos. Que legal. Ô, Amanda, eu tenho algumas perguntas, porque assim, eu sei que tem que comer saudável, tudo aquilo, ok, né? Mas eu tenho uma pergunta. O paladar de uma criança se forma de pequenininha? Eu diria que desde o útero. A gente tem alguns estudos já que relacionam essa associação do que a mãe come lá no segundo trimestre de gestação, o bebezinho começa a sentir os sabores através do líquido amniótico. Então, dependendo da alimentação da mãe, já tem uma formação de alguns paladares ali nesse período. Então, ainda vem da relação uterina. Aliás, a relação com a alimentação, ela é muito íntima. A gente começa a sentir o gosto nessa fase, então a gente nem nasceu, mas já está sentindo sabores. E logo que a gente nasce, a gente vai ter o contato com a microbiota da mãe. Ou seja, né, quem nasce por um parto vaginal acaba tendo um contato maior com micro-organismos que ali residem. Teoricamente, pessoas que nascem de partos naturais tendem a ter uma imunidade melhor, menos tendência a reações alérgicas, a intolerâncias, a ficar doente, por causa desse primeiro contato já que recebe de micro-organismos positivos. Assim como quem nasce por cesárea já tem um risco maior para desenvolvimento de algumas doenças, para a imunidade ser um pouquinho menor, enfim, já começa por aí. Porque hoje em dia um grande foco da nutrição é intestino. Então, essa formação de microbiota, ela já vem lá do nascimento. E uma relação que muitas pacientes costumam ter, a dificuldade de consumir certos alimentos ou de se relacionar com certos alimentos, também tem muito a ver com como foi o nosso aleitamento. Só para a gente ter uma ideia, né? Quando o bebezinho nasce e já vai para o peito da mãe, ali a gente está liberando um hormônio chamado ocitocina, o hormônio do amor. Então, essa criação de vínculo, né, o que faz o leite ser produzido e o bebê conseguir sugar, né? E ele também é um hormônio relacionado a essa afetividade. Então, crianças que não puderam ter um aleitamento materno no peito, ou que tinham um distanciamento muito grande da mãe, podem ter algumas dificuldades alimentares futuras, principalmente no quesito comportamento, o buscar afeto na comida. Né? Então, pensando para que serve se alimentar, primeiramente a sobrevivência. Mas em algum momento a gente pode acabar recaindo sobre essas causas emocionais. Né? Então, ou comer para ficar feliz, ou comer para se livrar de um problema, ou comer por recompensa, isso pode ter um vínculo lá do nascimento. Que são as doenças psicossomáticas, então, você está querendo mais ou menos colocar. Também, né? O nosso emocional, a gente sabe que afeta muito o corpo como um todo, mas a queixa que eu mais recebo no consultório hoje vem desse comer emocional.
descontar a ansiedade na comida, descontar os problemas na comida. O que a gente está querendo com isso é fugir de uma dor, fugir de um desconforto e buscar uma recompensa. Primeiro, porque comida traz prazer, isso é óbvio, né? Então, atua no circuito de recompensa no cérebro também, a gente sente reações corporais com isso, mas existe o ponto da afetividade, a memória afetiva de alguma coisa. E aí, vou dar um exemplo muito claro, né? Casa de vó. Quando a gente vai na casa da avó, que tudo é muito apetitoso, tudo é muito gostoso, muitas vezes o que a gente está buscando com isso é afeto, é amor. É amor em forma de comida. Sim. E por isso, muitas vezes, é difícil parar, conseguir ter uma regulação desse apetite. Que interessante, né? Uau! Faz super sentido. Nossa, me vi aí na tua explicação. Acho que todas nós. Ai, meu Deus, a Amanda tá falando de mim. Olha, é muito comum, né? Na maioria das mulheres, principalmente. Mas faz parte, né? Isso faz parte. Então, para a gente saber até para as novas gerações, né? Para as crianças que virão, a gente saber e entender isso, que isso a gente pode evitar lá para frente, né? Exatamente, exatamente. A criação da consciência sobre como as coisas realmente funcionam é fundamental, né? Vamos pensar no emagrecimento em si. É preciso entender como é que funciona um emagrecimento para que eu entenda e aceite que é de determinada forma e eu não tente lutar contra aquilo. Porque hoje em dia a gente vive muito, né, na busca de ter uma fórmula mágica, de ter uma receita milagrosa, de ter uma cápsula que vai resolver todos os problemas, porque o mundo está muito assim, né? Tudo é muito imediato, tudo se resolve de formas mais simples, mais fáceis. Só que o corpo, né, essa fisiologia, isso que vem lá da nossa pré-história, né, desenvolvimento do corpo humano, ainda é muito primitivo. Então tem coisas que a gente não vai conseguir facilitar, assim, resolver, assim, num passe de mágica. Não é instantâneo, né? E não. Nem a reeducação alimentar, eu acho que não é instantânea, porque é um aprendizado também, né? A gente é adulto e a gente tem que aprender a comer algumas coisas, né? Exatamente. E esse negócio de paladar infantil e paladar mais adulto também existe. Ou não? Sim, mas vamos pensar que a gente cria, né? É algo que a gente cria. Não é algo que é uma verdade absoluta, porque, por exemplo, né, falamos aí que a criança começa então a sentir o gosto ainda dentro do útero da mãe. Quem come? A mãe. Então, se ela tem uma tendência a comer muito açúcar, ela está formando isso para aquele bebê também. Então, já é uma relação ali que alguém tem domínio sobre, né? Entendi. Agora, outra coisa que vem mais pela publicidade. Nós temos uma série enorme de alimentos no supermercado que tem algum símbolo infantil. Então, a gente visualiza isso em iogurtes, visualiza em cereais, aquela utilização de personagens, remeter ao super-herói, remeter ao desenho animado. Talvez isso influencie nesse paladar infantil, porque a criança está condicionada a gostar do personagem. Se aquele personagem está naquele alimento, eu quero comer aquele alimento. Né? Opa, então, vamos colocar no brócolis, na couve-flor, na cenoura. Seria maravilhoso, né? Sabe que tem hoje em dia. Olha, eu acho que tá aí um foco, um nicho de mercado, hein? E sabe que hoje em dia tem até leis para isso, mas a gente visualiza que continua acontecendo ainda no mercado que não pode mais associar personagens a alimentos, principalmente ultraprocessados, justamente porque a gente não tem muito controle sobre isso. Né? Então a criança tá lá vendo, ela vai querer, fica difícil, né, dissociar uma coisa da outra. Mas realmente essa ideia do apresentar o alimento saudável dessa forma lúdica, eu lembro que quando eu trabalhei em escola infantil, a gente fazia o suco de dinossauro. Porque era um suco verde, né? Era um suco de couve e tal, só que era o suco do dinossauro. E aí toda criança pensava, meu Deus, o dinossauro que eu gosto. Então aquilo fica mais lúdico, né? Sim. Tem que ser por essa linha, senão não consegue, né? Ô Amanda, e a alimentação tem a ver com essa questão do sangue também ou não? Olha, não tem uma comprovação científica sobre isso,
sabe? Então, né, uma vez se falava muito daquela questão da dieta do tipo sanguíneo, né, e tal. Eu gostaria, pensando assim, né, de modo geral, uma coisa que eu gosto de falar é que a nossa alimentação, ela vai muito da nossa história, né? Então, das nossas crenças, do que a gente aprende na infância, do que a gente visualiza, pais, cuidadores, as pessoas que são os nossos modelos, né? Ontem mesmo eu estava dando um exemplo para uma paciente, vamos dizer uma artrite reumatoide, por exemplo. A pessoa tem artrite, uma doença lá autoimune. E a gente sabe cientificamente o que tem que fazer para aquela doença. Então, teria que reduzir alguns alimentos, tirar por um tempo, fazer o teste e tal. Só que a pessoa que senta na minha frente, ela não é só um paciente com artrite reumatoide. Ela é uma pessoa que cresceu numa família, que ela tem hábitos, que ela tem preferências, que ela tem gostos. Então, não é simplesmente eu dizer, olha, isso aqui vai ser bom para você, então faça isso e deu. Por isso que a gente sempre vai muito a fundo no comportamento. Porque todo hábito, né? Bem como você disse, tudo que a gente faz repetidamente vai virando hábito. Quebrar um hábito não é simples, né? Não é fácil assim. Então, eu não posso simplesmente jogar para a pessoa e dizer, olha, come isso aqui e deu, e ignorar todo o restante, né? Entendi. Então, mesmo que existisse alguma tendência ao tipo sanguíneo direcionar o melhor tipo de alimento, é muito complicado que alguém consiga viver só à base daquilo que foi recomendado para ela por muito tempo. Entendi. É isso que nos dificulta também de seguir uma dieta de dia para começar e de dia para terminar, né? Porque aí a gente fica restrito só aquilo. E tudo que é proibido é mais gostoso, né? Então, tudo que não tiver escrito no papel é o que eu vou querer comer. Por isso que ter esse conhecimento, né? Aprender sobre alimentação, ter a consciência sobre, mas conseguir ponderar as coisas na sua devida frequência, devido momento, é muito melhor e mais sustentável do que eu me basear em pequenos detalhes, em pequenos aspectos pontuais de uma dieta específica, de uma recomendação específica. Olhar para todo. Entendi. Porque a gente sabe, como você falou que o intestino é muito responsável, né? Eu trabalho com a parte capilar e eu sei que a formação do cabelo também é na derme e vem, enfim, de toda uma alimentação saudável. Não adianta não comer saudavelmente e querer que o cabelo cresça, por exemplo. Né? Não acontece. Mas, Amanda, trazendo para a tua área, por exemplo, eu não como beterraba. Tipo, não como beterraba. Eu acho que tem um gosto de terra. Enfim, não como. Como é que eu posso dar uma dica? Por exemplo, só por esse exemplo, né? Eu posso usar em alguma coisa que eu possa esconder a beterraba e comer ela, será? Sim. Uma questão aí dos grupos dos vegetais, de modo geral, é que a gente tem uma variedade muito grande. Então, quando a gente não gosta de algo específico, é fácil substituir por outras coisas, né? Então, o primeiro ponto é ter uma variedade no restante. Agora, eu quero o nutriente que tem na beterraba, então como é que eu vou utilizar ela, por exemplo, né? A gente fica sempre muito restrito a uma forma específica. E aí eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu era criança, né, que eu falei que ali na adolescência não comia vegetal, não comia fruta, eu não gostava do vinagre. Então eu identifiquei depois que o que eu me fazia não consumir aquele alimento é porque tinha vinagre. E eu achava o cheiro muito forte e aquilo para mim meio que contaminava o prato todo e não era apetitoso para mim. Só que aí, ao invés de eu tirar o vinagre, eu tirei os legumes. Entendi! Só que às vezes é isso que a gente tem que entender. Será que eu não gosto da preparação em que aquilo está inserido? Será que eu não poderia fazer de uma outra forma, né? Então, um exemplo da beterraba. Talvez eu não goste dela cozida, temperada, com sal e vinagre. Mas talvez eu goste de fazer uma sopa com beterraba, em que eu coloque uma batata, em que eu coloque alguma cebola, alho, temperos naturais e a beterraba cozida, que é o que, batendo tudo, vai virar um creme roxo. Mas eu já não sinto mais tanto aquele gosto presente. Talvez eu tenha uma aceitação melhor. Suco de beterraba. Poderia pensar lá em bater com uma maçã, bater com um abacaxi. Ela tende a ser adocicada, né? Então, se eu colocar uma água de coco, será que eu não disfarço? Consigo também dessa forma, sabe? Então, cada vez que a gente amplia o leque de receitas, de formas de utilização dos alimentos, a gente consegue ter uma aceitação melhor sobre eles. Outro exemplo que me veio em mente agora, eu tinha uma paciente que não gostava de alface. Ela não gostava, mas ela botou a cabeça que queria comer, de alguma forma. E ela viu que colocando feijão em cima da alface, ela gostava.
Porque daí tinha o gosto do feijão, não tinha tanta textura dela, Sim. disfarçou. Beleza. Então, encontrar esses meios, isso é interessante. Entendi. Muito legal isso, porque eu vou tentar comprar beterraba, porque eu nem compro, entendeu? Eu nem compro beterraba, porque uma que eu não sei fazer e outra que eu não gosto. Então eu vou, às vezes a gente tem aqui direto do campo, que é fruteira, e pela beterraba eu passo despercebida. Eu nem sei se tem beterraba lá dentro. Claro que tem, né? Mas eu nem vejo. Então, sabe aquele bloqueio total com a beterraba? E não é justo, né? Porque é um alimento que eu acho que é interessante. Enfim. Sim. Mas isso é E de legal. tempos em tempos a gente muda o paladar, viu? Isso é outra coisa para se pensar. Nada é uma verdade absoluta. Né? Então, às vezes, aquilo que a gente não gosta em um momento da vida, pode ser que a gente passe a gostar em outro. Ou porque começou a fazer mais sentido. Outra questão que tu falou aí do paladar infantil, já vou até aproveitar nisso. Muito dos comportamentos dos pais sobre a criança afetam esse paladar dela também. Então, vamos dizer a questão dos vegetais, né? Primeiro de tudo, eu tenho que ser o modelo. Então, se eu como brócolis, quem está comigo pode se sentir mais tentado a comer também, por uma questão inconsciente de inclusão. Se estão comendo, acho que vou comer também, né? Então, assim, fica um pouco mais fácil de inserir. Outro ponto, o modo como a gente apresenta para essa criança. Se eu obrigar ela a comer, do tipo, você tem que comer, e vai brigar se não comer, eu vou sempre associar isso a uma coisa negativa. No primeiro momento que eu tiver a possibilidade de não comer mais, eu nunca mais vou querer ver aquilo na frente. Porque eu criei uma relação ruim com aquele alimento. Ele vai me remeter a essa sensação ruim. Então, essa questão da beterraba, que nem tu comentou, né? Como é que lá na adolescência eu não comia nenhuma fruta, inclusive tinha nojo da fruta, assim, é um negócio que não podia nem ver na frente, sabe? Como é que hoje eu como todas as frutas? O que aconteceu nesse período? Eu entendo que eu ressignifiquei. Talvez a textura até hoje não seja a coisa mais incrível, maravilhosa que exista, mas hoje eu olho por trás do sabor. Então eu penso, isso aqui tem uma vitamina lá que é legal para tal coisa. Isso aqui eu como e eu me sinto melhor, me sinto mais disposta. Então eu encontrei outros motivos para gostar daquilo. Pode ser que eu continue não amando determinadas coisas, mas eu ressignifiquei na cabeça. Sim. E aí, nessa questão do paladar, né? Outro exemplo é o café. Quanta gente que adoça café e daí daqui a pouco pensa, não, eu vou ter que tentar parar de adoçar o café. Aí se esforça, pronto, parou de adoçar o café. E daqui a pouco nunca mais consegue adoçar o café porque acha ruim. Sim. Mudanças no paladar. Então, frequentemente isso pode acontecer. Uma coisa que você não gostava antes, você pode passar a gostar e o inverso também é verdade. Olha que legal. Eu, há 10 anos atrás, mês que vem, 10 anos atrás, eu parei de tomar refrigerante. Que legal. Eu coloquei uma meta na minha vida, eu falei, eu não bebo mais refrigerante, deu ponto final. E teve um tempo atrás que eu tentei dar um golinho na Coca-Cola, por exemplo, que era açúcar. Eu estava tomando, aliás, comendo açúcar. Eu falei, gente, como isso é doce. Meu Deus, eu não consigo mais. Tipo, não faz mais parte do meu paladar. Não consigo, né? Mas se eu quero alguma coisa um pouco mais com bolinha, tomo kombucha ou tomo água com gás, né? Então, e foi assim que eu parei. Parei de tomar refrigerante com água com gás e limão. Ótimo, ótimo. E aí meu cérebro achava que era um suquinho com bolinha, né? Gaseificado, era refrigerante. E assim o que a foi. maioria das pessoas busca no refrigerante é essa sensação do gás. Sim. Então é possível reproduzir de outras formas, é isso aí. Exatamente. Meu cérebro, tipo, a gente tem que entender que o cérebro é burro, né? Ele vai fazer o que eu mandar. A gente que direciona. Exatamente. Aí eu direcionei, eu falei, eu quero isso, isso, isso. Nossa, que legal tudo isso. Ô, Amanda, e aquela história que, tipo, os legumes, por exemplo, vamos voltar para os legumes, eles estão com menos propriedades, tipo, de vitaminas, devido aos, como é que a gente diz? Os agrotóxicos. Isso é real? Sim, né? O que a gente vem demonstrando aí ao longo do tempo, uma coisa que é bacana frisar sobre isso, fazendo uma analogia aí, questão de densidade populacional mesmo, né? Lá nos anos 70, a gente tinha cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo. Hoje em dia, a gente está beirando 8 bilhões de pessoas no mundo.
Então, é muito mais boca para comer, né? É difícil, a gente sabe que a parte de agrotóxicos, óbvio, né, não deveria existir, quanto mais orgânico, melhor, ok, só que é muita gente para comer, né? Então, às vezes é até difícil discutir sobre isso, porque, claro que existiriam técnicas mais saudáveis, talvez não precise do tanto que se utiliza, mas essa densidade populacional levou também a uma hiperprodução de alimentos. Consequentemente, a gente tem um esgotamento maior do solo, então os nutrientes que antes viriam de formas naturais, né, desse solo que estava melhor nutrido, hoje a gente já sabe que tem menos. O uso dos defensivos agrícolas, muita química envolvida em todos os processos, acaba diminuindo, sim, esse teor geral de nutrientes. De qualquer forma, quem tem uma alimentação variada, em que consegue ter tipos diferentes de frutas, verduras, legumes, focando em comida de verdade, né? Grãos integrais, leguminosas, sementes, a gente consegue ainda bater as nossas recomendações gerais de nutrientes. Acontece que nós temos um outro fator à parte, que é o estresse, e que está cada vez maior, né? Então, a gente percebe que o nosso ritmo de vida tem nos levado a muito mais questões psicológicas, de saúde mental, essa elevação desse estresse, né? Então, e doenças da atualidade, né? As doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo. Todo esse reflexo também leva o corpo a ter uma utilização maior de vitaminas e minerais. Então, é esse combo, né? De não ter talvez tanto proveniente já do alimento, associado com uma demanda aumentada por conta da vida na atualidade, talvez a gente não consiga mais bater todos os nutrientes. E aí cabe fazer aquela revisão anual, o check-up básico, né, de exames, avaliando vitamina B12, vitamina D, cálcio, magnésio, zinco, e não usar o suplemento por conta. Porque muitas vezes os excessos, né, as hipervitaminoses, o uso excessivo de algumas vitaminas e minerais também gera doenças, também gera desequilíbrios. Então, isso é um problema que veio até com a pandemia, se agravou, a venda livre, né, dos suplementos, vitamina C lá efervescente ali na cara da farmácia. Então, esse uso indiscriminado pode levar para outras questões, né? Falando da própria vitamina C, o excesso dela efervescente, principalmente, pode gerar pedra no rim, pode gerar diminuição do efeito de medicações, principalmente as relacionadas com pressão e circulação. Então, não é porque é vitamina, não é porque é chá que tem um uso liberado. Cada pessoa vai ter uma individualidade dentro disso, né? Eu falo bastante até na minha área, às vezes, que todo mundo acha que, tipo, é natural, é bom. Não, gente, se fosse veneno de cobra também seria bom, né? E não matava. Então, chás, todo mundo, vou tomar um monte de chá. Não, gente, tem que, limitado, você não pode passar o dia inteiro tomando chá, porque é tóxico também, né? Exato. Claro, e eu não entendo nada, mas assim, tudo que é balanceado é ok, mas quando é muito fora é perigoso, né? Todo excesso, né? Exatamente. Seja de coisas ruins, seja de coisas boas, né? Então, tudo tem realmente um equilíbrio, um meio termo, né? E realmente, como tu comentou, dentro da área capilar, né? Precisa muito mais vitaminas, minerais, até porque anexos cutâneos, de modo geral, pele, unha, cabelo, não são órgãos vitais, né? Então, o corpo sempre vai preferir jogar para um órgão vital. Faltou um ferro ali que eu tô precisando para evitar uma anemia. Tira do cabelo, tira da unha. Então, algumas coisas extras, né, a gente vai precisar em determinados momentos. Aí sim cabe a suplementação, mas individualizada. Às vezes a falta da pessoa não é nem ferro, é proteína. Ela não come o suficiente de proteína no dia, também não vai ter formação de tecidos, né? Então, sempre cada caso é um caso, né? Não tem fórmula geral, né? Sim, geral. Tem que estudar cada uma na sua individualidade mesmo, né? Não tem nada generalizado. Amanda, me fale um pouco, você me falou que tem e-books e tem um curso online. Me fala um pouco sobre isso, para a gente também falar aqui para quem vai nos assistir. Então, a ideia do curso online, ela veio aí há 2, quase 3 anos atrás, que se chamava aí o Saúde na Panela. Eu já dava cursos antes presenciais, que era o Cozinha Prática, e o intuito sempre foi levar a comida saudável para a cozinha, né? Essa parte da culinária mesmo.
porque eu percebi mesmo para mim, né, essa ressignificação toda de alguém que partiu do zero vegetais, zero frutas, para gostar muito disso, né, e ter isso como base alimentar. Foi a preparação, né? Usar o tempero, saber combinar, saber cozinhar, criar receitas. Isso me fez gostar do que eu como, gostar do que tem disponível. E aí eu decidi ensinar as pessoas, então, um pouco mais sobre isso, né? E assim surgiu o Cozinha Prática, que era presencial, depois o Saúde na Panela, que até no momento as inscrições estão fechadas, porque teve bastante turmas aí nos últimos anos. E esse ano eu lancei 2 e-books. Um é o cardápio semanal saudável, que tem sugestões de combinações de alimentos para formar um cardápio qualitativo, então pensando em qualidade de alimentos, e o e-book dos 100 receitas para gostar de comer saudável, que é realmente nesse intuito de gerar essa aproximação da comida saudável como algo gostoso, prazeroso e possível de ser inserido no dia a dia. Ai, que legal, Amanda. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, o teu @, do Instagram. E aí, quem tiver interesse, entre em contato contigo pelo Instagram, pode ser? Pode ser sim. Lá tem o link, inclusive, na bio do Instagram tem o link já direto para os e-books também. Ai, que legal. Muito bom falar contigo. Te agradeço um monte por ter conversado aqui com Conexão Encaracolada. Foi muito legal o nosso papo. E agradeço mesmo, Amanda. Obrigada. Eu que agradeço também a oportunidade. E falar de comida sempre é muito bom, porque a gente tem muitas coisas positivas, né? Nesse contexto. Então, é legal que todo mundo come todos os dias e a gente precisa pensar sobre isso e refletir um pouco mais sobre isso. Agradeço muito o teu convite também. Então tá, um beijo. Vou terminando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, Amanda. Tchau, até. Obrigada.